dia, meus irmãos. Que alegria estar convosco mais uma vez, mais um dia do Senhor. Alegre por ter a oportunidade também de compartilhar a palavra de Deus. Confesso que o meu desejo era continuar falando sobre oração, mas meditando, orando, vocês percebem que eu não sigo um livro em si na exposição da palavra. Eu gosto sempre de trazer temas e sempre oro ao Senhor que os temas sejam relevantes para a igreja. E às vezes eu consulto os meus colegas do presbitério para tentar ouvir o que a igreja, o que nós precisamos ouvir da parte de Deus. E sempre que eu recebo esses conselhos, é interessante o quanto é necessário para a minha vida primeiro. Então, se o Senhor falar ao teu coração nessa manhã, tenha certeza que já falou ao meu e acredito que continuará falando. Nós vamos falar um pouco sobre evangelismo hoje. Eu peço que você já abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28. Mateus é um livro que o pastor tem meditado há algum tempo. Eu pedi permissão para ele autorizou. Estou brincando. Mas o texto desse tema tem muito a ver tem tudo a ver, na verdade, com o evangelismo e com o mandato do Senhor, né? Nosso soberano Deus, como diz o título aí no nosso slide. Mateus, capítulo 28. Vamos meditar só no do verso 18 ao verso 20. 18 ao 20. Diz assim a santa palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração? Bendito Deus, nós já rendemos graças ao teu santo nome nesta manhã, algumas vezes. Já nos sentimos constrangidos por nossos pecados. Já louvamos o teu santo nome, bendito e santo. E agora, Senhor, nós necessitamos meditar na tua santa palavra, mais uma vez. Fala aos nossos corações, Senhor, que o teu Espírito Santo desperte em nós aquilo que precisamos corresponder com o teu ide, que acabamos de ler nessa palavra. E que saiamos daqui convictos de que há um chamado em nossas vidas ao evangelismo, a pregar ao teu evangelho. Ajuda-nos em nossas debilidades, em nossas fraquezas. Te pedimos isso em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Meus irmãos, hoje então iniciaremos uma pequena série de exposições bíblicas, se assim o Senhor nos conceder graça, sobre o tema evangelismo. Partiremos de um breve panorama, então não se assuste com a quantidade de tópicos no slide, mas veremos um breve panorama sobre evangelismo e depois veremos então o evangelismo como um mandato soberano de Deus para as nossas vidas, para nós, povo de Deus. Como é de nosso conhecimento, comumente a palavra evangelho vem do vocábulo grego euangelion. Não sei se é bem assim a pronúncia, mas a tradução de evangelho é boas novas ou boa notícia. Talvez tenha sido assim para você quando o Senhor lhe chamou, lhe despertou. Num certo sentido, toda a página da Escritura contém um evangelho. Mas, em um outro sentido, meus irmãos, ele se refere a uma mensagem muito específica, a salvação realizada para um povo caído, eu e você, por meio da vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isso é o evangelho, as boas-vindas. Já evangelismo é a prática de compartilhar a mensagem do evangelho com outras pessoas. E aqui, talvez, você tenha sido alcançado, muito provavelmente, por alguém que compartilhou o evangelho com você, seja num culto, seja numa conversa informal. Há uma tremenda necessidade de evangelismo hoje, meus irmãos. Com isso, eu também não quero dizer simplesmente o limitado evangelismo pessoal, aquele de distribuir folhetos, como nós vemos às vezes. Até porque nós não usamos mais folhetos,
mas os programas de TV, a internet, substituíram os folhetos. O que é necessário hoje, senhores, é um programa abrangente de evangelismo mundial que traga a mensagem da salvação a cada indivíduo sobre a terra, em cada estilo de vida. Tendo trazido as pessoas ao reino de Deus por meio da conversão, Deus então ele pede que as pessoas comecem a fazer a diferença no mundo. Vamos entender bem o que é esse evangelismo, que está muito ligado, né, a nós glorificarmos a Deus em tudo, em todas as coisas que fazemos. Ele não quer dizer que elas deveriam gastar o dia e a noite distribuindo folhetos ou equivalente a isso, com programas de TV, publicações na internet. Ele quer dizer que elas deveriam reformar suas vidas, família e seu andar diário diante dele e dos homens. O evangelismo ensina as pessoas a obedecer à lei de Deus, por meio da capacitação do Santo Espírito de Deus. Então, evangelismo, meus irmãos, significa obediência. Nós vamos perceber hoje o quanto somos desobedientes. Essa é a mensagem de Jesus, conforme João capítulo 14, verso 15. Diz assim: se me amais, guardais os meus mandamentos. Ele também disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Um dos maiores crimes, meus irmãos, cometidos pela presente geração de cristãos é a negligência do Evangelho. E é devido a essa negligência que nascem todos os outros males. O mundo perdido não é tão endurecido quanto é ignorante do Evangelho. Porque muitos que proclamam sua mensagem também ignoram suas verdades mais básicas. Os temas essenciais que compõem o próprio cerne do Evangelho, teremos alguns aqui: a justiça de Deus, a depravação total do homem, a expiação pelo sangue, a natureza da verdadeira conversão e a base bíblica para a segurança da salvação. Esses temas estão demasiadamente ausentes, infelizmente, nos púlpitos atuais. Vamos a um breve panorama, então, falando sobre o evangelismo. 4 pontos que eu considero importantes para que nós possamos, prosseguir nos próximos cultos, falando sobre esse tema. Primeiro, o evangelismo ele nasce da soberania de Cristo. A fé reformada, ao qual nós estamos enxertados, afirma que o evangelismo não é fruto do entusiasmo humano, mas da autoridade soberana de Cristo ressuscitado. A grande comissão, como alguns teólogos rotulam esse texto, começa com uma declaração cristológica. Toda autoridade me foi dada. Lemos isso no versículo 18. Cristo reina como rei mediador. Vamos ver isso lá em Salmo 2, Efésios capítulo 1. E é justamente esse senhorio que fundamenta a missão da igreja. Toda autoridade me foi dada. João Calvino comenta que Cristo não envia os apóstolos como homens privados, mas como investidos de sua autoridade celestial. Assim, meus irmãos, evangelizar é obedecer ao rei, não tentar convencer Deus a salvar pessoas. Eu tive algumas experiências tristes assim: Senhor, por favor, salva fulano. Como se nós conseguíssemos convencer a Deus. Eu não estou dizendo que a gente não deve orar, mas evangelismo é obedecer ao rei, ao seu chamado, a essa missão. Segundo, evangelismo e eleição são meios ordenados por Deus. Na teologia reformada, a doutrina da eleição soberana não anula o evangelismo. E aí nós vemos aquele ponto, eu sou eleito, então não tenho necessidade de pregar o evangelho, porque Deus já sabe o que eles já chamou, já escolheu, já elegeu. A doutrina da eleição não anula o evangelismo, antes o estabelece. Deus não apenas determina os fins, a salvação dos eleitos, mas também os meios, e o principal meio para isso é a pregação do evangelho. Nós vimos isso na liturgia, Romanos capítulo 10. A grande comissão, então, revela que Deus soberanamente decidiu salvar um povo por meio da proclamação do evangelho. Charles Spurgeon dizia: se os eleitos tivessem uma marca nas costas, eu sairia levantando camisas, mas como não tem, prego o evangelho a todos. Nós já ouvimos essa frase aqui. Se os pecadores estão condenados, outra frase de Spurgeon,
que saltem para o inferno sobre os nossos corpos. E se perecem, que pereçam com os braços em volta de seu joelho. Quando eu li isso aqui, me partiu o coração, irmão. Porque nós não temos um pensamento assim. Se o ímpio perece, amém, Deus já me escolheu, Deus já tem os seus eleitos. Não. Que saltem para o inferno, mas sobre os nossos corpos. Ou seja, que não venhamos a desistir de pregar o evangelho. E se eles perecem, que seja com os nossos braços ao redor dos seus joelhos. Embora Deus conheça os seus, ele quis que o evangelho fosse um instrumento pelo qual o chama a si. Isso é uma citação de Calvino nas Institutas. Terceiro ponto. O objetivo do evangelismo, qual é? Fazer discípulos. O mandato não é meramente decisão, mas sim discipulado. O evangelismo reformado é teocêntrico, Deus no centro. Eclesiológico, que tem a ver com a história da igreja. E pactual, envolve então batismo, ensino e perseverança. A fé reformada entende que o evangelismo não termina na nossa conversão, mas continua na formação do crente na palavra de Deus, nos sacramentos e na comunhão da igreja. Vamos encontrar isso em Atos, capítulo 2, verso 42. Vou ler só esse versículo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso então é o evangelismo, fazer discípulos. Quarto e último ponto desse panorama, a presença de Cristo como garantia dessa missão que nós recebemos. A promessa final, vemos ali no final do capítulo 28. Eis que estou convosco todos os dias. Assegura que a missão não depende da capacidade humana, não depende de mim e de você, mas da presença contínua de Cristo pelo Espírito. Vamos nos aprofundar nisso logo mais. Isso, então, preserva o evangelismo em dois extremos básicos que nós encontramos em nossos dias. Primeiro, o orgulho. Como assim o orgulho? Como se os resultados do nosso evangelismo dependessem de quem está pregando, do pregador, do pastor. Não. Segundo ponto, segundo extremo, desânimo. Como se a dureza do mundo frustrasse os planos de Deus. Eu já tentei pregar o evangelho, já falei de Deus para o meu colega de trabalho. Não adianta, eu estou desanimado, eu não falo mais. Dois extremos. O orgulho, como se dependesse de nós, e o desânimo, como se a dureza do mundo fosse frustrar os planos de Deus. Não, jamais frustrarão. Vejamos então a exposição desse texto, meus irmãos. O que Jesus Cristo disse aos seus discípulos, isso foi logo após a sua ressurreição, no capítulo 28 de Mateus. No verso 18 nós encontramos: E chegando-se Jesus falou-lhes. Embora alguns tenham duvidado, ele não os rejeitou. Estamos falando aqui dos seus discípulos. Ele não ficou de longe, mas se aproximou e lhes deu provas convincentes de sua ressurreição, quando estabilizou a balança oscilante e fez com que a fé deles triunfasse sobre as dúvidas. Nós encontramos isso no livro de Mateus e nos outros evangelhos. É Cristo, é Ele mesmo. Ele vai ressuscitar. E chegando-se Jesus, falou-lhes familiarmente como um amigo fala com o outro, para que eles ficassem totalmente satisfeitos com a incumbência que ele estava prestes a lhes dar. Aquele que se aproximou de Deus para lhe falar a nosso favor, agora se aproxima de nós para nos falar a respeito de Deus. Cristo agora entregou aos seus apóstolos a grande carta régia do reino do seu mundo. Estava enviando-os como seus embaixadores, e aqui lhes dá as suas credenciais. Ao abrirmos, então, meus irmãos, essa carta régia, essa carta que rege o evangelismo, o ID de Jesus, nós podemos observar, então, duas coisas. Primeiro, a comissão que o nosso Senhor Jesus recebeu de Deus Pai. Estando prestes ele a autorizar os seus apóstolos, se alguém perguntasse com que autoridade ele fez as suas maravilhas e quem lhe deu essa autoridade, aqui o Senhor nos diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Uma palavra muito expressiva, que ninguém além dele poderia pronunciar. Aqui ele afirma o seu domínio universal como mediador
que é o grande fundamento da religião cristã. Ele tem todo o poder. Escute com atenção, meus irmãos. Esse ponto é muito importante. Qual é a origem desse poder? Ele não assumiu, não usurpou, mas lhe foi dado por Deus. Ele foi legalmente autorizado a utilizá-lo e foi investido nele por uma concessão daquele que é a fonte de todo ser e, consequentemente, de todo o poder. Deus Pai estabeleceu o Senhor Jesus como rei. Salmo 2 vai falar sobre isso. Leia depois na sua casa. Fez com que ele tomasse posse e o entronizou. Sendo Deus, igual ao Pai, todo o poder era original e essencialmente dele. Mas, como mediador, como Deus homem, todo o poder lhe foi dado. Em parte, em recompensa pela sua obra, porque ele se humilhou. Portanto, Deus assim o exaltou. Nós vemos isso na palavra de Deus. E em parte também como cumprimento do seu próprio desígnio. Ele teve esse poder que lhe foi dado sobre toda a carne para que pudesse dar a vida eterna a todos quantos lhe foram dados. Cantamos isso nessa manhã. Para a mais efetiva execução e aperfeiçoamento da nossa salvação. Aperfeiçoamento da nossa salvação. Era desse poder que ele estava agora mais notoriamente investido. O poder para perdoar pecados. Capítulo 9. Mas agora todo o poder lhe foi dado. E agora receberá para si mesmo, um reino, para se sentar à mão direita de Deus. Tendo-o comprado, nada lhe resta além de tomar posse. Esse reino é dele para sempre. Todo o poder me foi dado. Onde é que ele tem esse poder, meus irmãos? No céu e na terra, compreendendo o universo. Cristo é o único monarca universal. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Atos capítulo 10. Ele tem todo o poder no céu. Ele tem todo o poder do domínio sobre os anjos. Todos eles são humildes servos. Ele tem todo o poder da intercessão junto ao nosso amado Pai, em virtude de sua satisfação e expiação por nossos pecados. Ele intercede, não como um suplicante, mas como um requerente. Pai, eu quero sobre os meus irmãos. Ele também tem poder, todo o poder na terra, tendo atendido às exigências de Deus através do sacrifício da expiação. Ele então persuade aos homens e lida com eles como aquele que tem autoridade, através do ministério da reconciliação. Ele é, na verdade, em todas as causas e sobre todas as pessoas, o supremo mediador e governador. Por ele os reis reinam, todas as almas são dele, e a ele todo o coração e joelho devem se dobrar, e toda língua deve confessar que ele é o Senhor. Isto o nosso Senhor lhes diz, não só para satisfazer os seus discípulos, e eu e você nessa manhã, quanto à autoridade que ele tinha para comissioná-los e para conduzi-los na execução de sua comissão, mas para tirar a ofensa da cruz. Eles não tinham motivos, assim como eu e você nessa manhã, não temos motivos para se envergonhar do Cristo crucificado, do seu evangelho, quando eles o viram assim glorificado. Segundo ponto, meus irmãos, a comissão que ele dá a quem ele envia. E aí a palavra de Deus, próprio Jesus falando, portanto, ide. Essa comissão, então, ela é dada primeiramente aos apóstolos, os principais ministros de Estado no reino de Cristo, os arquitetos que colocaram o alicerce da igreja. Então, aqueles que tinham seguido a Cristo na regeneração, assentaram sobre tronos, diz Lucas, capítulo 22, verso 30. Ide, meus irmãos, não se trata apenas de uma palavra de ordem como aquela, filho, vai trabalhar, mas uma palavra de ânimo. Ide e não temais. Não vos enviei eu? Ide e fazei este trabalho. É fácil para nós pegarmos esse exemplo para aqueles que têm filho, né? Filho, vai lá e pega isso para o pai. Filho, guarda aquilo, busca aquele outro. Eles não devem se fixar e convocar as nações a ouvi-los, mas devem ir e levar o evangelho às portas das nações. Ide, meus irmãos,
Eles demonstravam uma grande afeição pela pessoa física de Cristo. Apoiavam-se nela e nela edificavam todas as suas alegrias e esperanças. Ainda mais agora, ele ressuscitado. Mas agora Cristo os desobriga de cuidarem de sua pessoa e os envia a outras terras para um outro trabalho. Como a águia desperta o seu ninho, move-se sobre os seus filhos para fazer-lhes voar. Deuteronômio, capítulo 32. Assim Cristo desperta os seus discípulos para dispersá-los por todo o mundo. E é por conta disso que eu e você estamos aqui nessa manhã. Segundo, essa comissão é dada aos seus sucessores, os ministros do Evangelho, cuja missão é o quê? Transmitir o Evangelho de geração em geração até o fim do mundo em termos cronológicos, tempo. Assim como era a sua missão transmiti-lo de nação em nação até o fim do mundo em termos geográficos, expansão. E nenhuma dessas tarefas pode ser consideradas menos necessárias. A promessa, então, do Antigo Testamento de um ministério do Evangelho é feita em termos de sucessão. Vamos encontrar isso em Isaías, capítulo 59, verso 21, diz assim: Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, nem se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Que palavra profética chegada até nós por Isaías. E isto deve ser assim entendido. Caso contrário, meus irmãos, como Cristo poderia estar sempre com eles até a consumação do mundo? Cristo, em sua ascensão, não só deu apóstolos e profetas, mas pastores e mestres. Então, observe, até que ponto a sua comissão é estendida? A todas as nações. Ide e ensinai todas as nações. Não que eles devessem ir todos juntos a todo e qualquer lugar, mas por consentimento deveriam se dispersar de modo a poder melhor difundir a luz do Evangelho. Agora, meus irmãos, isso mostra claramente como a vontade de Cristo. Em primeiro lugar, a aliança da peculiaridade feita com os judeus, povo escolhido de Deus, deveria agora ser cancelada e abolida. Essa palavra pôs abaixo o muro de divisão que por tanto tempo havia excluído eu e você, gentios, de uma igreja-estado visível. E embora os apóstolos, quando foram enviados pela primeira vez, tenham sido então proibidos de entrar no caminho dos gentios, agora eles foram enviados a todas as nações. Em segundo lugar, a salvação de Cristo deveria ser oferecida a todos e ninguém seria excluído. Ide por todo mundo. A menos que alguém se excluísse por incredulidade e impenitência. A salvação que eles deveriam pregar é uma salvação comum, amados. Qualquer que quiser, venha e aproveite o benefício da isenção, porque em Cristo Jesus não há nenhuma diferença entre judeus e gregos. Em terceiro lugar, o cristianismo deve estar entrelaçado com as constituições nacionais, de modo que os reinos do mundo se tornem todos reinos de Cristo. Qual é a principal intenção dessa comissão, meus irmãos? Ensinar todas as nações. Admita-os como discípulos, fazei o máximo para fazer das nações, nações cristãs? Foi isso que Cristo disse? Não. Ide às nações e proclamai o juízo de Deus contra elas, como Jonas a Nínive e como os outros profetas do Antigo Testamento, talvez? Não, não foi isso. Embora tivessem motivo suficiente para esperar por isso, devido à maldade demonstrada pelas nações naquele tempo. E hoje me parece que não é muito diferente. Então a nossa vontade muitas vezes é de anunciar o Evangelho como juízo de Deus. Mas não foi isso. Mas foi, ide e ensinai-as. Cristo, o mediador, ao estabelecer um reino no mundo, traz os povos das nações para serem os seus súditos, estabelecendo uma escola. Traz os povos das nações para serem os seus alunos, levantando um exército para a execução da guerra contra os poderes das trevas. Alista as nações da terra sobre a sua bandeira,
a bandeira do seu reino. A obra que os apóstolos tinham a fazer consistia em estabelecer a religião cristã em todos os lugares, e era um trabalho honrado. As conquistas dos heróis poderosos do mundo não era nada comparado a isso que eles acabavam de receber do Senhor Jesus. Que sirva para nós também. Eles conquistaram as nações para si mesmos e as tornaram infelizes, os governantes dos mundos. Mas os apóstolos as conquistaram para Cristo e as tornaram felizes. Terceiro ponto, as instruções para executarem essa comissão. Quais foram as instruções? Quais são as instruções que nós encontramos nesse texto? Em primeiro lugar, eles devem admitir discípulos pelo rito sagrado do batismo. Interessante. Entrem em todas as nações, preguem o evangelho aos povos, operem milagres nelas e persuadam-nas a fazer parte da igreja, trazendo consigo seus filhos, e então admitam-nos na igreja, lavando-os com água, seja mergulhando-as na água, derramando ou aspergindo água sobre eles. O texto em Isaías 44:3 também é muito importante nesse contexto. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. O texto em Título 3, capítulo 5, também menciona o espírito que o Senhor derramou abundantemente sobre nós. O texto em Isaías 52 parece ser uma profecia dessa comissão que consiste em alcançar as nações. Assim, diz o texto, causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Em segundo lugar, esse batismo, meus irmãos, deve ser administrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto é, pela autoridade do céu e não do homem. Porque os seus ministros agem pela autoridade das três pessoas da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo concordam quanto à nossa criação. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Como também quanto à nossa redenção. Eles têm a sua comissão sobre o grande selo do céu, que coloca uma honra sobre a ordenança, embora, ao olhar carnal, não tenha forma nem beleza, como aquele que o instituiu, a saber, Cristo Jesus. Invocando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todas as coisas são santificadas pela oração, e particularmente pelas águas do batismo. Nós vemos isso no sacramento do batismo. A oração da fé obtém a presença de Deus com a ordenança, que é o seu brilho e beleza e sua vida e eficácia. Mas é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse conceito foi estabelecido com a síntese dos primeiros princípios da religião cristã e da nova aliança no sangue de Cristo. E os credos antigos foram redigidos com base nesse conceito. Ao sermos batizados, professamos então solenemente a nossa concordância com a revelação das Escrituras com relação ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Confessamos a nossa crença de que há um Deus, de que existe apenas um Deus, que na divindade há um Pai, um Filho e um Espírito Santo. Nós somos sim batizados não em nomes, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que claramente, meus irmãos, sugere que esses três são um, e o nome deles é um só. A citação distinta dessas três pessoas da Trindade, tanto no batismo cristão, mencionado aqui como a bênção, na bênção cristã, nós vamos encontrar isso lá em 2 Coríntios, capítulo 13, é a prova plena da doutrina da Trindade. Muito tem sido feito para preservar essa doutrina pura e sadia durante todas as eras da Igreja, porque nada é maior e mais majestoso do que ela nas assembleias cristãs, nas nossas reuniões. O nosso consentimento, então, com uma relação de aliança com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O batismo é sim uma ordenança, isto é, um juramento, é falar com base em juramento, é um juramento de abjuração pelo qual renunciamos ao mundo e à carne. Pelo menos deveria ser assim. Declarando os rivais de Deus que competem
pelo trono em nossos corações. É um juramento de fidelidade, pelo qual abandonamos a nossa própria vontade e nos entregamos a Deus para sermos seus. Eu não sei se os irmãos começaram a perceber por que esse destrinchar desse texto, para entendermos que sim, somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a partir daqui também somos enviados a fazer o mesmo. Isso significa que entregamos ao Senhor o nosso próprio ser, todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, para sermos governados pela sua vontade e sermos felizes desfrutando o seu favor. Assim, nos tornamos homens e mulheres de Deus. É assim que honramos ao Senhor, irmãos. Portanto, o batismo é aplicado à pessoa, garantindo um título de posse que está relacionado às premissas, porque é a pessoa que é dedicada a Deus. O batismo, então, é realizado em nome do Pai, pois cremos que Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque esta é a principal intenção aqui. É o nosso Pai. Como nosso Criador, sustentador e benfeitor, a quem, portanto, entregamos a nós mesmos, como o nosso dono e proprietário absoluto, para nos impulsionar e dispor de nós. Como nosso reitor e governador, para nos governar como agentes livres por sua lei, e como o nosso principal bem e o nosso fim mais elevado. Batizados em nome do Filho, o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus e correlato ao Pai. O batismo era, de uma maneira particular, administrado em nome do Senhor Jesus. Vamos encontrar isso em Atos capítulo 8. No batismo, concordamos como fez Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E consentimos como fez Tomé: Senhor meu e Deus meu. Aceitamos Cristo como nosso profeta, nosso sacerdote e rei, e nos entregamos para sermos ensinados, salvos e governados por Ele. Somos batizados em nome do Espírito Santo, crendo na divindade do Espírito Santo e em sua ação para executar a nossa redenção. Nos entregamos à sua direção do Espírito, e operação como nosso santificador, mestre, guia e consolador. Isso é ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em terceiro lugar, aqueles que são batizados e admitidos entre os discípulos de Cristo devem então ser ensinados, verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Isso denota duas coisas, meus irmãos. Primeira, o dever dos discípulos e de todos os cristãos batizados, aqui incluídos eu e você. Eles devem observar todas as coisas que Cristo ordenou. Para este fim, devem se sujeitar ao ensino daquele que ele envia. A nossa admissão na igreja visível tem um propósito maior. Quando Cristo nos ensinou, ele não terminou o seu relacionamento conosco. Ele alista, até hoje, e continuará alistando, soldados que possam continuar a ser instruídos para o seu serviço. Todos aqueles que são batizados são, portanto, obrigados a quê? A fazer da ordem de Cristo a sua regra de fé. Há uma lei de fé, e nos é dito que devemos estar debaixo da lei de Cristo. Pelo batismo, somos ligados e devemos então obedecer. Segundo, guardar o que Cristo ordenou. A devida obediência aos mandamentos de Cristo requer uma observação diligente, que muitas vezes nós não fazemos. Corremos o risco de sofrer grandes prejuízos se não prestarmos uma boa atenção a eles. Em toda a nossa obediência devemos guardar a ordem e fazer aquilo que fazemos como se estivéssemos fazendo algo para o Senhor. É interessante que aqui nós sempre pensamos, né? Fazer tudo para a glória de Deus, lá no seu trabalho, na escola. Nós estamos cansados de ouvir isso. Mas quantas vezes paramos para meditar nesse ide? Porque também é para a glória de Deus. Também é como se estivéssemos fazendo para o Senhor. E de fato estamos fazendo para o Senhor. Terceiro, guardar todas as coisas que o Senhor Jesus ordenou sem exceção. Aquilo que eu acabei de citar.
todos os deveres morais e todas as ordenanças instituídas. A nossa obediência às leis de Cristo não será sincera se ela não for universal. Devemos fazer a sua vontade de uma forma completa. Somos então obrigados a se restringir aos mandamentos de Cristo, não diminuindo nem acrescentando nada a eles. A aprender quais são os seus deveres, de acordo com a lei de Cristo, com aqueles a quem ele designou para serem mestres em sua escola. Pois foi para isso que entramos em sua escola. Segunda, o dever dos apóstolos de Cristo e seus ministros, ou seja, falar dos mandamentos de Cristo, expô-los aos seus discípulos, expressar-lhes a necessidade de obediência e auxiliar a aplicar os mandamentos gerais de Cristo a casos específicos. Eles devem, então, ensinar os mandamentos, não as suas próprias invenções, e como nós vemos isso hoje em dia, mas aquilo que foi instruído por Cristo. Eles devem aderir religiosamente aos mandamentos, e os cristãos devem ser instruídos no conhecimento desses mandamentos. Um ministério firme, meus irmãos, é aqui estabelecido na igreja para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à condição de varão perfeito. Por isso somos instruídos. Isso está em Efésios, capítulo 4. Os herdeiros do céu devem estar sob os cuidados de tutores e governadores, até que cheguem à maioridade. E aqui nós lemos muitas vezes ministros de Deus. E aqui não está falando só do ministro que está pregando a palavra no púlpito, mas você é ministro na sua casa. Você que é esposa, você que é marido, você que é filho, você que é liderado. Terceiro, aqui está a segurança que o Senhor concede de sua presença espiritual com eles na execução desta missão. Então nós lemos no texto: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa promessa grandiosa e preciosa é apresentada com o termo, eis, para fortalecer a fé deles e a nossa, e fazer com que a observem. Observem isto: vocês podem estar seguros dessa promessa e agir com base nela. Eis que estou convosco todos os dias. Consideremos algumas coisas aqui, meus irmãos. O favor que lhes foi prometido: eu estou convosco. Não é o caso, né? Eu estarei convosco, mas eu estou. Assim como Deus enviou Moisés, Cristo enviou os seus apóstolos nesse nome, o grande eu sou. Pelo fato de Jesus Cristo ser Deus, para ele, o passado, o presente e o futuro são a mesma coisa. Encontramos isso em Apocalipse, capítulo 1, verso 8. Ele então estava prestes a deixá-los. A sua presença física agora seria tirada dos seus discípulos. E isto os entristeceu. Talvez nos entristeceria. Mas ele lhes assegura da sua presença espiritual, que seria mais útil a eles do que a sua presença física, poderia ser. Eu estou convosco, isto é, o meu espírito está convosco. O Consolador permanecerá convosco, conforme João. Eu estou convosco e não contra vós, convosco para vos ajudar, para estar ao vosso lado e vos defender, como foi dito que Miguel, o nosso príncipe, faz lá em Daniel, capítulo 10. Eu estou convosco e não ausente de vós, não de longe. Eu sou o socorro presente. Cristo agora estava ensinando-os para estabelecer o seu reino no mundo, o que seria uma grande tarefa. E então, no momento oportuno, ele lhes promete a sua presença com eles. Para quê, meus irmãos? Para ajudá-los nas dificuldades que eles provavelmente enfrentariam. Eu estou convosco para vos sustentar, para pleitear a vossa causa, convosco em todos os vossos serviços e em todos os vossos sofrimentos, para salvar-vos com conforto e honra. Quando passardes pelo fogo ou pela água, eu estarei convosco. No púlpito, na rua, na prisão, eis que eu estou convosco. Para que sejam bem-sucedidos nessa grande tarefa, preste atenção, isso é para mim e para você. Eis que eu estou convosco para tornar o vosso ministério
eficaz no ensino às nações, para a destruição do domínio das fortalezas de Satanás e para que possais estabelecer um domínio mais forte para o Senhor Jesus. Seria improvável, meus irmãos, que eles, os discípulos, por vontade própria, modificassem as constituições nacionais da religião naquela época, mudando os procedimentos que haviam sido adotados há tanto tempo, falando também da religião. Que eles estabelecessem uma doutrina tão diferente, tão diretamente contrária àquilo que era aceito na época, e persuadissem então as pessoas a se tornarem os discípulos de um Jesus crucificado. A loucura da cruz. Mas eis que eu estou convosco, e portanto cumprireis vossa missão. A continuidade do favor, sempre até a consumação dos séculos, se dá da seguinte maneira. Primeiro, eles terão a sua presença constante. Sempre, todos os dias, cada dia. Eu estarei convosco aos domingos e nos dias da semana, nos dias bons e nos dias maus, nos dias de inverno e nos dias de verão. Não há dia nem hora do dia em que o Senhor Jesus não esteja presente com a sua igreja e com os seus ministros. Se houvesse esse dia, essa hora, os seus seguidores teriam um problema muito sério. Desde a sua ressurreição, então, Cristo lhes havia aparecido de vez em quando, quem sabe uma vez por semana, e talvez apenas isso. Mas ele lhes assegura de que eles terão a sua presença espiritual permanentemente consigo, sem qualquer interrupção. Onde quer que estejamos, meus irmãos, a palavra de Cristo estará perto de nós, em nossos lábios, e o Espírito de Cristo perto de nós, em nossos próprios corações. O Deus de Israel, o Salvador, é, às vezes, um Deus que se oculta, sim. Lucas capítulo 45, verso 15 fala isso. Mas nunca um Deus que se ausenta. Às vezes, não podemos enxergá-lo, mas ele nunca está longe de nós. Segundo, eles terão a sua presença perpétua até a consumação dos séculos. Há um mundo diante de nós que jamais terá fim, e o seu início está chegando apressadamente, e até lá, a religião cristã, em uma ou outra parte do mundo, será preservada, e a presença de Cristo será contínua com os seus ministros. Eu estou convosco até a consumação dos séculos, não apenas com a pessoa de cada um de vós, porque o ser humano morre rapidamente, mas em primeiro lugar, convosco e com os vossos escritos. Há um poder divino acompanhando as escrituras do Novo Testamento, não só preservando a sua existência, mas produzindo efeitos maravilhosos por meio deles, que continuarão até o fim dos tempos. Quero fazer uma pausa aqui. Eu, ao meditar nesse texto, conversava com o pastor, sei que você está pregando em Mateus e um dia você vai chegar no capítulo 28, e vai ser repetitivo. É claro que eu sabia que não ia ser repetitivo, mas ele me lembrou. Se eu pregar, se o presbítero Ismael pregar, se você pregar novamente, vai ser diferente. Há um poder divino, meus irmãos, das Sagradas Escrituras. Eu estou convosco até a consumação dos séculos. Há um poder divino, então, acompanhando as Escrituras do Novo Testamento, não só preservando a sua existência, mas produzindo efeitos maravilhosos por meio deles, que continuarão até o fim dos tempos. Em segundo lugar, convosco e com os vossos sucessores. Quando a consumação do século chegar, meus irmãos, e o reino for entregue a Deus, o Pai, não haverá então nenhuma outra necessidade de ministros e da sua administração. Mas, até lá, eles continuarão, eu e você continuaremos, e as boas intenções das instituições serão respondidas. Essa é uma palavra animadora para nós, todos os ministros e todos os servos fiéis de Cristo, de que o que foi dito aos apóstolos foi dito a todos eles: nunca te deixarei, nem te desampararei. Por fim, encontramos duas despedidas solenes que o texto, duas despedidas solenes que o Senhor Jesus fez à sua igreja, e a sua palavra final em ambas é muito animadora.
Uma delas ocorreu aqui quando ele concluiu a sua conversa pessoal com eles. E então a sua palavra final foi: Eis que eu estou convosco todos os dias. Eu partirei, mas ainda estou convosco. A outra despedida ocorreu quando ele encerrou o cânon das Escrituras pela composição de seu discípulo amado, João. E então a sua palavra final foi: Certamente, cedo venho. Eu vos deixo por pouco tempo, mas em breve voltarei para vós. Apocalipse, capítulo 22. Com isso, fica claro que o Senhor não partiu irado, mas com amor, e a sua vontade é que permanece em nossa comunhão com Ele, mantendo a expectativa que temos em relação a Ele. Esta ainda mais uma palavra que não deve ser ignorada. O Amém. Ela não é uma escrita cifrada aqui, com o único propósito de ser uma palavra de encerramento, como nós encontramos muitas vezes, como fim no término de um livro também, mas ela tem o seu significado e a sua importância. Primeiro, ela revela a confirmação de Cristo em relação à sua promessa. Eis que eu estou convosco. É o seu amém, em que todas as promessas são sim e amém. Sim e amém. Verdadeiramente eu estou e estarei convosco. Eu, o amém, a testemunha fiel, vos asseguro disso. Ou então, em segundo lugar, ela revela a concordância da igreja em seu desejo, oração e expectativa. É o amém do evangelista. Assim seja, Senhor bendito, o nosso amém para as promessas de Cristo as transforma em orações. Cristo prometeu, meus irmãos, estar presente com seus ministros, com o seu povo, presente em sua palavra, presentes nas reuniões do seu povo, mesmo que apenas 2 ou 3 estejam reunidos em seu nome. E isso todos os dias até a consumação dos séculos. Digamos amém com muito entusiasmo, meus irmãos. Creiamos que será assim e oremos para que possa ser assim. Que possa ser assim o nosso amém. Correspondendo a esse ide de Cristo. Quero passar agora algumas aplicações. Precisamos, meus irmãos, evangelizar com ousadia, não com insegurança. Se temos agora essa certeza de que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos, todos os dias, que não é um peso para nós pregarmos o Evangelho, e sim é a nossa missão, evangelizemos com ousadia. Falemos do amor de Cristo com ousadia. E falar do amor de Cristo não é somente falar as Escrituras, mas viver as Escrituras. Segundo, o medo do fracasso desaparece quando lembramos que o Rei já governa. Cristo não virá, ele já veio. Ele já governa. Ele já está em nós através do seu Santo Espírito. Terceiro, a igreja não cria a missão, ela responde à autoridade de Cristo. Vimos no início dessa exposição, ide é um mandamento. Nós não precisamos criar nada, nós precisamos apenas responder à autoridade de Cristo sobre as nossas vidas. Quarto, evangelizar, então, é obediência, não é uma opção. E para você que, como eu, pensava há muito tempo atrás, evangelizar, falar de Deus para os outros é papel do pastor, é papel do presbítero, é papel de quem prega, é do evangelista, é do mestre. Evangelizar é obediência, não uma opção. Outra aplicação. A igreja reformada evangeliza com fidelidade doutrinária, não com pragmatismo. O que é esse pragmatismo, meus irmãos? É a prática popular, é fazer aquilo que está dando certo, aquilo que está sendo usado por outros. Não, é fidelidade à sã doutrina, não pragmatismo. Outra aplicação, cada crente é chamado a ser testemunha, ainda que em diferentes vocações. Entenda-se vocações de duas maneiras aqui. Pode ser a vocação que você tem como profissional, mas pode ser a vocação, a graça que Deus te deu para servir a igreja. Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou diácono, eu não toco, eu não canto.
Eu já preguei sobre isso aqui. Todos nós recebemos dons e talentos de Deus no ventre e no nosso crescimento. Antes de conhecermos a Ele verdadeiramente, talvez, e agora muito mais. E são essas vocações que fazem parte do nosso chamado. Cada um do seu jeito. Cada um com a graça que recebeu de Deus. Tem esse chamado a ser testemunha. Outra aplicação. O desânimo não tem a palavra final. Desânimo não tem a palavra final. Ah, eu já cansei de falar para minha mãe, eu já cansei de falar para minha sogra. Não adianta, ela tem as crenças dela. Eu tenho alguns familiares, né, que nós, volta e meia, pegamos as oportunidades para falar. E a frase sempre é: ah, eu sei. Não, eu sei. Não desanimemos, irmãos. O desânimo não é a palavra final. Perseverança. Outra aplicação. A igreja pode enfrentar perseguição, pode enfrentar rejeição e até escassez, mas Cristo permanece até a consumação do século. Nós somos a igreja viva, meus irmãos. Nós recebemos essa promessa, essa missão. Por conta disso, evangelizemos com esperança escatológica, certos da colheita final. É Cristo quem faz a obra. Ele só espera que nós proclamemos o seu evangelho, com a graça que já foi nos dada, com o ensino que é nos dado, seja meditando na sua palavra, seja estudando ela todos os dias, como nós temos a graça de receber em nossos celulares, a palavra exposta, seja sendo ensinado aqui na exposição da palavra, sendo em nossas reuniões, evangelizemos com esperança escatológica. Concluindo, meus irmãos, a grande comissão não é pesada demais para a igreja, porque ela não repousa sobre os nossos ombros, mas sobre o trono de Cristo. Ele tem toda a autoridade. Ele nos dá uma ordem clara, ide, e ele promete a sua presença constante. John Knox, reformador escocês, orava da seguinte forma, talvez você já tenha ouvido isso: dá-me a Escócia ou morrerei. Dá-me a Escócia ou morrerei. Que oração, meus irmãos. Quantos de nós temos orado assim? Não vamos falar nem pelo Brasil, que eu sei que nós temos orado muito por nossa nação. Quantos de nós temos orado por nossos familiares que ainda não conhecem a Cristo? Senhor, dai-me a minha família para o teu reino, ou eu morrerei. Senhor, dai-me essa rua para o teu reino, ou eu morrerei. Senhor, converte essa cidade, converte esse estado, converte essa nação verdadeiramente para ti, ou eu morrerei. Que Deus conceda à Igreja Reformada de Blumenau não apenas zelo missionário. Missionário não é somente aquele que é enviado para a África, para outras nações. Mas aqui, em nossas cidades, nós somos missionários. Nas nossas casas, nós somos missionários. Nas nossas visitas a parentes, amigos, nós somos missionários. Que Deus conceda não apenas zelo missionário, mas confiança profunda na soberania daquele que envia. Confiança profunda na soberania daquele. Não temos nada a temer, meus irmãos. Deus está conosco. Só precisamos buscar o ensino da palavra como temos buscado, como temos a oportunidade tão bela e formosa aqui nessa comunidade. E a partir deste ensino, levar a outros a palavra de Deus. Se coloque de pé, vamos orar. Se Deus falou ao teu coração algo que você deixou de fazer em concordância com o seu ID, com a missão que Ele entregou a cada um de nós, esse é o momento de nos arrependermos. Esse é o momento também de pedirmos ao Senhor que nos ajude em nosso medo, em nossa fraqueza, em nosso orgulho, muitas vezes, em nosso desânimo, para que não venhamos a desistir de falar do Evangelho, das boas novas,
da boa notícia que um dia chegou até nós. Talvez você esteja aqui, nasceu em berço cristão, glória a Deus por isso. Seus pais, a família, seus familiares falaram do amor de Cristo, por isso você está aqui. Talvez você foi chamado em uma determinada etapa da sua caminhada, da sua vida. Por isso você está aqui. Mas esse chamado não terminou ali. Esse chamado continua a levarmos o Evangelho. Oremos juntos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Salvador, nosso Mediador, nosso poderoso, nosso soberano Deus eterno, nós te louvamos por tua palavra, Senhor. Nós te louvamos pelas palavras de Cristo aos seus discípulos, que chega até os nossos corações mais uma vez nessa manhã. Obrigado pelo teu ID, Senhor. Se não fosse o teu ID, muitos de nós não estaríamos aqui. Pessoas foram ensinadas, pessoas foram despertadas pelo teu Santo Espírito, pessoas adentraram ao teu santo reino, pessoas foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pessoas foram capacitadas para falar do teu amor e despertadas por teu Santo Espírito. E assim também nós fomos, Senhor, convencidos por tua santa palavra. Resta-nos nessa manhã agradecer por isso. Resta-nos agradecer pela dádiva da salvação que chega até nós. Resta-nos, Senhor, também pedir perdão por todas as vezes que não reconhecemos isso verdadeiramente. Estamos acostumados a caminhar contigo como um povo eleito, um povo que já está salvo, um povo que faça o que fizer, Deus não soltará nossas mãos. Esquecemos muitas vezes, Senhor, que o Senhor nos chamou para essa maravilhosa missão de levar o teu evangelho. Seja onde estivermos, Senhor, seja da maneira mais simples como somos, seja através dos nossos dons e talentos, seja lendo um versículo, seja compartilhando um texto, seja falando do teu amor, da tua misericórdia sobre as nossas vidas todos os dias. Seja testemunhando, Senhor, aquilo que o Senhor fez por nós, aquilo que o Senhor faz por nós. Seja em nossas conversas formais ou informais. Ajuda-nos, Senhor, a levar o teu evangelho. Muito tem sido pregado da boca para fora, Senhor, pelo teu povo, por nós mesmos. Muitas vezes nem temos a ousadia, a lembrança de falar do teu amor em algumas situações. Somos covardes, somos teimosos, somos medrosos. Ah, Senhor, não foi assim para conosco. Não foi assim para conosco. Desperta-nos, Senhor, no agir do teu Santo Espírito diariamente. Lá no nosso trabalho, quando estamos frustrados, cansados, irados, fazendo aquilo que não gostamos, sendo liderados por pessoas que não te conhecem. Ah, Senhor, ensina-nos a falar do teu evangelho através das nossas atitudes, através da nossa obediência, através da nossa perseverança, Senhor, também em oração. Guarda os nossos corações, ó Pai. Guarda os nossos corações, para que não percamos a esperança de que o Senhor está conosco todos os dias, todos os lugares, todos os horários, todos os momentos. Ajuda-nos, Senhor, a levar essa graça, a levar essa bênção, Pai, que é o teu evangelho, as tuas boas novas. Ah, Senhor, que possamos ter a autoridade de Paulo, que dizia e diz na tua palavra, o meu evangelho. Possamos carregar, Senhor, com ousadia, teu evangelho como sendo o nosso evangelho, as nossas boas novas, as nossas boas notícias para um mundo que caminha para a perdição, Senhor. Possamos, sim, abraçar os joelhos dos perdidos, mesmo eles querendo caminhar para o inferno. Como lemos, que queiram caminhar para a perdição, mas que tenham que passar por nós, Senhor, na pregação do teu evangelho. Ajuda-nos, Senhor, te pedimos em nome de Cristo Jesus, para a honra e glória do teu santo nome.
Amém.